Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para na aula de hoje falar sobre os gráficos do movimento uniforme. E se você me perguntasse, Coelho, diz pra gente uma parte importante da cinemática. Vou te dizer, é essa parte que a gente vai aprender na aula de hoje, um assunto que cai demais pra gente no vestibular, no Enem. A gente precisa muito entender os detalhes, por isso que a gente vai ver tudo bem direitinho, tá certo? Então vem aqui comigo, vamos começar. Eu vou começar então colocando para você ali uma pessoa que está correndo a uma velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo. E lembrando que a gente aprendeu lá na primeira aula de movimento uniforme que o fato de dizer que é movimento quer dizer que a velocidade não é zero, e o fato de dizer que ele é uniforme quer dizer que o valor da velocidade permanece constante. Aí o que acontece? Conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai passando por posições diferentes também. E hoje eu quero ver como representar com vocês, num gráfico, primeiro de posição por tempo, o movimento dessa pessoa. Só que para montar o gráfico, eu vou montar primeiro com vocês uma tabela, onde para cada instante de tempo eu vou ter uma posição onde a pessoa vai estar. Eu vou começar colocando para vocês o tempo zero. Quando a gente fala de tempo zero, quer dizer que a gente está falando do ponto onde a pessoa parte, da onde ela começa, que é para a gente aqui a nossa chamada posição inicial. Então, eu vou anotar com vocês aqui que quando o tempo é zero, a posição é a posição 5 metros. Agora, eu quero descobrir qual é a posição quando o tempo é 1 segundo. Para isso, a gente precisa da função horária. Lembra que a nossa função horária das posições era que S é igual a S0 mais V vezes o T? Só que, na verdade, para a gente preencher a função horária desse movimento em específico, eu preciso dizer qual é a posição inicial e qual é a velocidade. Bom, a gente sabe que a posição inicial é 5 metros e a velocidade eu passei para vocês, ela vale 5 metros por segundo. Então eu vou colocar aqui 5t. E aí essa é a nossa função horária das posições. S é igual a 5 mais 5t. Então vamos lá. Se eu quero descobrir qual é a posição quando o tempo é 1, eu vou pegar a função horária S igual a 5 mais 5t. E no lugar do t, eu vou colocar para vocês o tempo 1 segundo. Aí vamos fazer as contas. A posição S é igual a 5 mais 5 vezes 1 é 5. Ou seja, a posição é a posição S igual a 10 metros. Então, eu vou preencher na tabela para vocês a posição 10. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para o tempo 2 segundos. Então, eu vou pegar a mesma função horária, S é igual a 5 mais 5t, e no lugar do t, eu vou colocar para vocês 2 segundos. Nesse caso, a posição fica aqui, S é igual a 5 mais 5 vezes 2 é 10. Então, S é igual a 5 mais 10 é a posição 15 metros. Então, quando o tempo é 2 segundos, a posição é 15 metros. Eu vou preencher lá na nossa tabela que, quando o tempo é 2 segundos, a posição é a posição 15 metros. Agora, vamos fazer a mesma coisa para quando o tempo é 3 segundos. Como que vai ficar para a gente, então? Eu vou apagar aqui, e aí a gente vai fazer a mesma conta, só que agora considerando o tempo igual a 3 segundos. Como que fica para a gente, então? Fica que a posição é igual a 5 mais 5 vezes 3 é 15. Então, a posição com 3 segundos fica 5 mais 15, 20 metros. Então, olha só, quando eu tenho 3 segundos de movimento, a posição que ele vai passar é a posição 20 metros. Por isso que a gente vai preencher lá na nossa tabela que quando o tempo é 3, a posição é 20 metros. E aí, mais uma vez, a gente vai apagar o que fez aqui e vai fazer agora o cálculo da posição para quando o tempo é 4 segundos, como a gente acabou de preencher ali na nossa tabela. Então fica aqui, S é igual a 5 mais
5 vezes 4. Com isso, a posição S fica igual a 5 mais 5 vezes 4 é 20, e o S é igual a 25 metros. Então, de novo, a nossa análise. No instante 4 segundos, a posição que aquele menino vai estar é a posição 25 metros. Por isso que a gente vai preencher na tabela aqui, no instante 4 segundos, a posição é a posição 25 metros. Agora, para a gente preencher o gráfico, eu vou fazer o seguinte. Cada divisão do eixo do tempo, eu vou dizer para vocês que equivale a 1 segundo. Então, aqui é 0, 1, 2, 3 e 4. E no eixo das posições, que é o eixo vertical, eu vou dizer que cada divisão equivale a 5 metros. Então, para a gente aqui é 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, vamos começar marcando o primeiro ponto, que eu tenho que a posição 5 metros equivale ao tempo 0 segundos. Vamos marcar ali no gráfico, então, esse pontinho vermelho, que a posição 5 metros equivale ao tempo 0 segundos. Agora, próximo ponto. Eu sei que a posição 10 metros equivale ao tempo 1 segundo. Então, vamos marcar ali no gráfico que a posição 10 metros equivale ao tempo 1 segundo. Está marcado ali para a gente o nosso pontinho vermelho. Próximo ponto. Eu sei que a posição 15 metros equivale ao tempo 2 segundos. Então, a gente pode dizer que a posição 15 metros lá no gráfico equivale ao instante 2 segundos, está marcado ali para a gente. Próximo, a gente sabe da nossa tabela que a posição 20 metros equivale ao instante 3 segundos. Então, vamos marcar lá no gráfico que a posição 20 metros equivale ao instante 3 segundos. E, por último, a gente sabe que a posição 25 metros equivale ao instante 4 segundos. Então, também vamos marcar ali no gráfico o instante 4 segundos equivalendo à posição 25 metros. E para a gente saber como vai ficar esse gráfico, é só a gente traçar uma linha unindo esses pontos e você vai ver ali o gráfico da posição em função do tempo. Pessoal, agora olha só. A gente acabou de construir esse gráfico com base em valores que a gente colocou na tabela e para cada instante achou uma posição. Você viu que formou uma reta ali? Então, o que acontece? Lá nas aulas do Ferreto, você já viu uma função matemática parecida com essa que está aqui. Ele não fala lá para você especificamente de posição em função do tempo, mas você nota uma semelhança entre as equações que envolvem x e y lá com ele. Essa que a gente tem aqui em cima é uma função de primeiro grau. E o que o Ferreto te diz? Que o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Então a gente percebe mais uma vez a relação entre o que você estuda lá na matemática e o que você estuda aqui na física, tá bom? Mas lembra, né? Você não precisa ter isso sempre na mente. Eu te mostrei como construir o gráfico, tá certo? Vamos continuar, vem aqui comigo. Só vou anotar aqui então o que eu acabei de falar com vocês. Olha só, o S está lá no lugar do eixo Y e o T está no lugar do eixo X. Então, o que eu tenho aqui é uma função matemática onde o 5 e o outro 5 seriam constantes. Pode ser uma constante A e aqui uma constante B. Y é igual a ax mais b. É uma função matemática de primeiro grau. E pelo fato de ser uma função de primeiro grau, você já sabe que o gráfico é uma reta. Tudo bem? Agora olha só, pessoal, eu quero analisar também para o movimento uniforme um gráfico mexendo um pouquinho aqui no eixo vertical. Observa que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a posição em metros pela velocidade nesse eixo. Agora, olha só, eu quero representar então a velocidade em função do tempo. A gente sabe que a gente está falando de um movimento uniforme. E a gente combinou que no movimento uniforme a gente tem velocidade com valor constante. Então, o gráfico do movimento uniforme fica para a gente o quê? Um valor de velocidade, no caso para a gente aqui são 5 metros por segundo desse exercício, e esse valor de velocidade, com o passar do tempo, não vai se alterar, ou seja, a velocidade é sempre constante. Agora eu queria te mostrar uma particularidade desse gráfico bem importante e bem útil para as tuas questões. O que a gente consegue perceber aqui? Ó? Esse pedaço que está aqui é o valor da velocidade.
E esse pedaço que está aqui é o meu intervalo de tempo. Agora, observe o seguinte, eu vou fechar essa figura aqui. É uma figura que você conhece, que é um retângulo. E eu queria voltar nas equações. Na aula passada, a gente escreveu para resolver os problemas de trem que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Agora, nesse gráfico aqui, quando eu faço velocidade vezes o intervalo de tempo, você concorda comigo que eu estou fazendo o cálculo da altura vezes a base desse retângulo? E quando eu faço altura vezes base, ou base vezes altura, eu estou, na verdade, calculando essa região que eu estou marcando para vocês aqui. Eu estou calculando a área do gráfico. E ao fazer o cálculo da área, ou seja, ao fazer velocidade vezes intervalo de tempo, eu estou achando a variação da posição. Então, conclusão, no gráfico da velocidade pelo tempo, o cálculo da área é igual à variação da posição. O que acontece? É muito comum aparecer um N aqui em cima do igual. Esse N quer dizer numericamente igual, quer dizer, o valor da área é o valor da variação da posição, tudo bem? A nomenclatura correta é colocar esse N, porque na verdade a área se mede em metro quadrado e variação da posição não. Então é só isso, tá? Mas enfim, resumindo, vamos ao que interessa. No caso do gráfico da velocidade pelo tempo, a área do gráfico vai te dar o quanto o corpo andou, vai te dar a variação da posição, tá certo? E aí, na hora que você estiver copiando, anotando a matéria dessa aula, deixa um asterisco aqui, porque isso é muito importante, muito útil nos exercícios pra gente. Agora, eu quero ver, do mesmo movimento, o gráfico da aceleração em função do tempo. Olha só, para a gente poder analisar a aceleração em função do tempo, a gente precisa ter bem claro de que movimento a gente está falando. A gente sabe que o movimento é um movimento uniforme. De novo, vamos relembrar uma informação importante, que no movimento uniforme a velocidade permanece constante. E esse gráfico é o gráfico da aceleração. A gente aprendeu em aulas anteriores que a aceleração é variação da velocidade em função do tempo. Agora, me diz uma coisa, se a velocidade é constante, significa que ela não varia, ou seja, a variação da velocidade é zero, e se a variação da velocidade é zero, quer dizer que a aceleração no movimento uniforme vai ser igual a zero. Por isso que a gente vai, nesse gráfico, desenhar uma linha sobre o eixo do tempo, exatamente porque a aceleração vale zero. Tudo bem? Agora vamos de novo fazer o gráfico, só que considerando a pessoa correndo para o lado contrário, para o lado oposto. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te dizer que essa pessoa está indo para a esquerda com uma velocidade de 5 metros por segundo e vou te dizer que conforme o tempo passa, a posição dela vai mudando. Agora, uma coisa muito importante, olha só. Como o eixo das posições é para a direita e ele está se movimentando para a esquerda, a gente aprendeu nas aulas anteriores que o sinal da velocidade agora é negativo. E esse menos só significa para a gente o quê? Significa que o sentido da velocidade é oposto ao do eixo das posições. Continuando, para desenhar o gráfico da posição em função do tempo, de novo eu vou montar uma tabela. E para montar essa tabela, eu vou colocar alguns valores de tempo. Por exemplo, aonde começa o movimento, o nosso tempo zero, que vai ser equivalente a uma posição inicial. A gente sabe, então, olhando na figura, que a nossa posição inicial é a posição 20 metros. Aquílio, mas como que você sabe a unidade? A unidade está aqui para a gente na figura em metros, tudo bem? Agora, e quando o tempo for 1 segundo, como que a gente faz? De novo, a gente precisa escrever a função horária. A gente sabe que a função horária é S igual a S0 mais VT. Aí o que eu vou fazer? No lugar do S0 eu vou colocar a posição inicial e no lugar do V eu vou colocar a velocidade. Então, vamos dar uma olhadinha. Posição inicial é a posição 20 metros. Agora, velocidade. Eu preciso tomar cuidado. Não posso me esquecer do sinal da velocidade, que é menos 5 metros por segundo. Então, eu vou apagar esse sinal de mais que está ali e vou escrever que é 20 menos 5t.
E a partir dessa função horária da posição do movimento dessa pessoa que está ali em cima, eu consigo, para qualquer instante que eu quiser saber, descobrir qual é a posição que ela vai estar. Então vamos completar nossa tabela. Quando o tempo é 1 segundo, escreve aqui então que S é igual a 20 menos 5t. E aí, no lugar do t, a gente vai colocar o instante 1 segundo. Então a posição fica igual a 20 menos 5 vezes 1 é 5. Então a posição fica 20 menos 5 é a posição 15 metros. Então eu vou anotar aqui na nossa tabela aqui, quando o instante é 1 segundo, a posição é a posição 15 metros. Agora, para a gente descobrir nos outros instantes, a gente simplesmente vai apagar aqui e no lugar do 1 vai colocar um instante que a gente quer saber. Por exemplo, se eu colocar 2 ali, eu venho na equação e boto 2 segundos. Aí a posição vai ser S igual a 20 menos 5 vezes 2 é 10. Com isso, a posição fica 20 menos 10 é a posição 10 metros. Agora, se o próximo valor que eu quero saber da minha tabela é, no instante 3 segundos, qual a posição que o corpo vai estar, eu vou só apagar isso que eu tenho aqui e no lugar do 2, eu vou colocar para vocês o 3, porque é no instante 3 segundos. Com isso, a posição vai ser 20 menos 5 vezes 3 é 15. E aí eu tenho que S é igual a 20 menos 15, 5 metros. Então, quando o tempo é 3 segundos, ou seja, no instante 3 segundos, a posição é a posição 5 metros. E por último, na minha tabela, eu quero calcular qual é a posição no instante 4 segundos. Para isso, a gente apaga o que a gente tem aqui e no lugar do 3 segundos, a gente vai colocar agora 4 segundos. Então, a posição vai ficar S igual a 20 menos 5 vezes 4 é 20. E aí a posição é a posição 0 metros. Então, no instante 4 segundos, a posição é a posição 0. Agora, para a gente construir o nosso gráfico, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. O eixo do tempo, ou seja, o eixo horizontal, eu vou dizer que aqui é 0 e aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 e 4 segundos. E no eixo das posições, eu vou dizer que aqui é o 0 e cada risquinho equivale a 5 metros. Então aqui é a posição 5, aqui é a posição 10, aqui é a posição 15 e aqui é a posição 20. Aí vamos marcar esses pontos lá no gráfico. Olha só, começando aqui então com o primeiro ponto, onde a posição 20 metros equivale a um instante 0 segundos. Então a gente vai marcar lá no gráfico que a posição 20 metros equivale a um instante 0 segundos. O próximo ponto é que a posição 15 metros equivale ao tempo 1 segundo. Então, a gente vai marcar ali no gráfico que 15 metros equivalem a 1 segundo. O próximo ponto. O próximo, a gente sabe que 10 metros equivalem a 2 segundos. Então, a gente vai marcar lá no gráfico que 10 metros equivalem a 2 segundos. O próximo ponto. O próximo, a gente sabe que 5 metros equivalem a um instante 3 segundos. Então, a gente vai marcar lá no gráfico que 5 metros equivalem a 3 segundos. E por último, a posição 0 metros ocorre quando o tempo é igual a 4 segundos. Então, a gente vai marcar ali que a posição 0 é no instante 4 segundos. E aí, basta unir esses pontos que a gente vai ter o gráfico da posição em função do tempo do comportamento desse objeto, tudo bem? De novo, você percebe aqui que a gente tem uma reta. Por quê? Porque a gente sabe que a função matemática que compara posição e tempo, que está aqui, é uma função de primeiro grau. Agora eu quero representar para você o gráfico da velocidade em função do tempo. Nossa, Coelho, mas que gráfico de um jeito esquisito que você desenhou aí pra gente. Desenhei sim um gráfico um pouquinho diferente, mas é porque a velocidade é negativa. Poxa, Coelho, mas por que ela era negativa mesmo? Lembra o que acontece? A pessoa está se deslocando para a esquerda enquanto o eixo das posições cresce para a direita, ou seja, as posições decrescem. É o que a gente aprendeu, que a gente chamava de movimento retrógrado, tá certo?
Agora, para a gente desenhar o gráfico, a gente precisa lembrar do tipo de movimento que é. É um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, o fato de ser movimento garante que ele não está parado, que a velocidade não é zero. E o fato dele ser uniforme, lembra? Significa que a velocidade ela é constante. Então, a gente vai representar a velocidade constante. Nesse caso, ela vale para a gente menos 5 metros por segundo. E a gente vai dizer que ela tem sempre o mesmo valor, passe quanto tempo passar. Então, a velocidade tem esse comportamento aí do gráfico. De novo, da mesma forma que a gente viu antes, esse lado aqui representa a nossa velocidade e esse lado aqui representa para a gente o intervalo de tempo, a variação de tempo. E aí, quando a gente fecha essa figura e lembra daquela equação que o ΔS é igual a V vezes T, a gente sabe que se multiplicar V vezes ΔT, a gente está graficamente fazendo esse lado vezes esse do retângulo. Ou seja, a gente está ali calculando essa área da figura, mas quando eu multiplico V vezes ΔT, eu também estou calculando a variação da posição. Por isso, a gente pode dizer o quê? Que no gráfico da velocidade pelo tempo, a área é igual à variação da posição. E lembra o que eu te disse, né? Se aparecesse N em cima do igual, não dá bola para ele não. Ele só quer dizer que o valor da área é o valor da variação da posição, tá certo? E por último, eu quero ver com vocês o gráfico da aceleração em função do tempo para esse movimento que está aí na tela. De novo, a gente vai retomar aqui com o nome do movimento, que é um movimento uniforme. E se ele é um movimento uniforme, a gente sabe que a velocidade tem valor constante. Com base nisso que eu te falei e sabendo que a aceleração é variação da velocidade no intervalo de tempo, o que a gente conclui? Que como a velocidade é constante, ela não varia. E aí a variação da velocidade é zero. Por isso, a aceleração também vai dar zero. E na hora de representar no gráfico, a gente representa uma linha sobre o eixo horizontal. Tudo bem? Ou seja, a velocidade não muda, então ele não acelera e também não desacelera. Agora vamos juntar tudo que a gente acabou de falar numa tela só. Vamos fazer um resumo da aula, porque foi bastante informação. Vamos começar então pelo gráfico da posição pelo tempo. A gente tem no gráfico da posição pelo tempo aqui uma reta onde as posições estão crescendo, ou seja, estão se afastando do zero. Se as posições crescem, a gente sabe que o movimento é um movimento onde a velocidade é positiva. É um movimento que a gente aprendeu que é um movimento chamado de progressivo. Agora, se eu mostrar para você esse outro gráfico da posição em função do tempo, a gente também vê o comportamento de uma reta. Agora, olhando para o gráfico, a gente percebe o quê? Que conforme o tempo vai passando, as posições decrescem. Se as posições decrescem, a gente sabe que o movimento é um movimento onde a velocidade é negativa. E se a velocidade é negativa, a gente aprendeu algumas aulas a classificar o movimento como movimento retrógrado. Agora, no primeiro gráfico, no gráfico de cima, vamos comparar a velocidade em função do tempo. Como é um movimento uniforme, está aqui para você, MU, movimento uniforme, o valor da velocidade permanece constante. E é exatamente isso que a gente tem nesse próximo gráfico. O valor da velocidade é sempre o mesmo. Detalhe, eu vou desenhar embaixo um gráfico também da velocidade em função do tempo. Você percebe que aqui o gráfico está desenhado mais para baixo um pouquinho. Agora, qual é a diferença dos dois? Por que muda de um caso para o outro? Bom, a gente viu no primeiro caso, no caso de cima, que como o gráfico é inclinado para cima, a velocidade é positiva, ou seja, é um movimento progressivo. Por isso, o valor de velocidade aqui foi acima do eixo do tempo. Agora, no gráfico de baixo, a gente viu que a velocidade é negativa, porque o gráfico é inclinado para baixo, ou seja, as posições decrescem. Por isso que, na hora de fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, a gente desenhou a velocidade aqui abaixo
do eixo do tempo, ou seja, um valor negativo para a velocidade. Agora, a gente vai desenhar o gráfico da aceleração em função do tempo para os dois casos. Percebe que os dois gráficos são idênticos, ou seja, a aceleração vale sempre zero, porque a gente aprendeu que a aceleração é variação da velocidade no tempo, mas como a velocidade no movimento uniforme é constante, a gente sabe que a variação dela é zero e, por consequência, a aceleração é igual a zero. Pessoal, eu fiz esse resumo para vocês por tamanha importância que essa matéria tem, tá certo? Então é importante que você entenda cada um dos gráficos, porque é um assunto praticamente certo de cair para você, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha agora então no exercício para praticar um pouquinho do que a gente aprendeu. Vem aqui comigo. Um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, um passageiro anotou a posição do trem e o instante de tempo correspondente e colocou os dados obtidos no gráfico a seguir. Daí a gente tem o gráfico e na sequência ele fala: com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas. Item 1. Nessa viagem, o trem para em 4 estações diferentes. Para a gente saber se o trem está parado ou não, a gente vai olhar para o gráfico e vai ver se, conforme o tempo passa, a posição dele está mudando ou não. Então, retomando, o gráfico é posição por tempo, e a gente sabe que de 0 até 1 hora, o trem vai se mover até a posição 200 km. Agora, olha só, de 1 hora até 2 horas, ele permaneceu na mesma posição. Então, quer dizer que ele ficou na posição 200 km durante 1 hora, ou seja, ele está parado. Agora, seguindo, de 2 horas até 4 horas, ou seja, eu tenho um intervalo de tempo de mais 2 horas, a posição dele mudou até chegar na posição 300 km. Detalhe, das 4 até as 5 horas, a posição dele ficou a mesma, ou seja, ficou na posição 300 km, e se ficou na mesma posição, a gente sabe que aqui ele está parado. E aí vamos completar o movimento. Para completar o movimento, a gente percebe que as posições estão mudando com o passar do tempo. Ou seja, ele parou ao longo dessa viagem 2 vezes. Por isso, o primeiro item está errado. Ele falou que são 4 estações diferentes e não, são só 2 paradas. Item 2. O trem retorna à primeira estação após 8 horas de viagem. Pessoal, cuida porque ele pode te dar chance de dupla interpretação, tá? A primeira estação, ele não está dizendo que é a primeira estação onde ele parou. A primeira estação a gente conclui que é o ponto de partida dele. Agora, o que acontece? A posição dele vai mudando. Ele estava inicialmente na posição 0. E aí, durante a viagem, conforme essa posição vai mudando, a gente percebe o seguinte, que vai chegar 1 hora em que ele vai de novo chegar na posição 0, e isso ocorre depois de 8 horas. Então ele falou que ele retorna à primeira estação, ou seja, ao ponto de partida, depois de 8 horas de viagem. Portanto, o item 2 está certo, é verdadeiro. 3. O trem executa movimento uniforme entre as estações. Se a gente olhar para o gráfico, entre as estações eu tenho esse movimento e esse movimento. E o gráfico é um gráfico da posição em função do tempo. O que a gente viu durante a explicação da matéria? Que quando eu tenho um gráfico de posição em função do tempo e eu tenho uma reta onde a posição muda, a gente sabe que essa reta é equivalente a uma função de primeiro grau, que é exatamente o que descreve para a gente essa função S é igual a S0 mais VT, ou seja, a equação que descreve para a gente o movimento uniforme. Portanto, o item 3 é verdadeiro também. Item 4. O módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem é menor do que qualquer outro trecho. Bom, durante a viagem toda, a gente já viu que nesse trecho o trem está parado, nesse trecho o trem está parado. Então, a gente pode dizer que a velocidade de movimento vai acontecer no trecho 1, no trecho 2 e no trecho 3. E para isso a gente vai calcular a velocidade em cada um deles. Pessoal, usando aquela expressão que velocidade é ΔS por ΔT, vamos calcular então velocidade no trecho 1. Quem é o ΔS? ΔS. Delta é uma variação, então é a posição final
menos a posição inicial. Considerando aqui o trecho 1, a posição final é 200 e a inicial é 0. Então eu vou colocar para vocês aqui 200 menos 0. Dividido pelo intervalo de tempo. Intervalo de tempo é esse trecho aqui, ó. É o tempo final, que é 1, menos o tempo inicial, que é 0. Então fica para a gente 1 menos 0. Aqui a gente tem então que 200 menos 0 é 200, 1 menos 0 é 1. 200 por 1 vai dar para a gente 200, olha lá, é quilômetros e hora. Então são 200 quilômetros por hora. Velocidade no trecho 2. Velocidade no trecho 2. O trecho 2 é esse trecho que eu estou marcando aqui para vocês. Então, a velocidade fica igual a ΔS, é a posição final, que vale 300, menos a inicial, que é 200. Vamos anotar aqui, então, é 300 menos 200, dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, o intervalo de tempo do trecho 2 é esse que está aqui. Então, ΔT é o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que é 2. Isso aqui vai dar 300 menos 200 é 100. 4 menos 2 é 2. Então, 100 dividido por 2, a velocidade é 50 km por hora. E por último, a velocidade do trecho 3. No trecho 3, que eu tenho aqui para vocês, eu tenho o quê? O meu ΔS, que é a posição final, que está aqui, que é o 0, menos a posição inicial, que é o 300. Então, vai ficar para a gente 0 menos 300, dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é esse que está aqui. Ou seja, é o tempo final, que é 8, menos o tempo inicial desse trecho, que é 5. Aí fica para a gente 0 menos 300 é menos 300. 8 menos 5 é 3. Menos 300 dividido por 3 vai dar menos 100 km por hora. Agora, quando ele pede velocidade maior e velocidade menor, a gente não vai se preocupar com esse sinal. Esse sinal só significa uma coisa. Aqui, ele volta para a estação inicial. Ele está retornando, ou seja, as posições decrescem. Voltando então no item 4, o módulo, ou seja, eu não me importo com o sinal, da velocidade do trem durante a primeira hora, ou seja, o trecho 1, ao contrário, durante a primeira hora, a velocidade é maior do que nos outros trechos. Portanto, o item 4 está errado. Então vamos analisar as afirmativas. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Perfeito, somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. A nossa resposta é a letra A. Pessoal, e com isso a gente termina a nossa aula de gráficos do movimento uniforme. Como eu te falei, uma das aulas mais importantes que a gente já viu até agora. Então, se precisar, veja ela 2, 3 vezes, quantas for necessário, porque isso tem grande chance de aparecer para você, tá certo? Tchau e até a próxima aula.